Saudações a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento da nossa turma do pós-doutorado na Universidade Mediterrânea. Eu saúdo aos professores, professor Ângelo, saúdo aos nossos colegas, saúdo também o Tiago pela organização desse evento. E me apresento rapidamente, eu sou Vladimir Aras, eu sou professor da UNB de processo penal e também do IDP aqui em Brasília e membro do Ministério Público Federal. Meu tema neste nosso encontro, eu já peço licença a todos para exibir minha tela, é a proteção de dados e as novas tecnologias. Eu coloco em tela cheia aqui. Proteção de dados e novas tecnologias no processo penal brasileiro. Um tema cada vez mais importante e que eu resolvi abordar aqui nessa apresentação a partir desses três recortes, né? O tema da proteção de dados, o tema das novas tecnologias que incrementam os riscos a esses dados e, evidentemente, a questão do tratamento de dados no processo penal, tá? Nós temos diante de nós aí questões bastante relevantes que merecem um tratamento de acordo com o direito comparado, e é por isso que eu parto aqui exatamente do direito internacional. Para ver o marco jurídico internacional, precisamos identificar o marco jurídico internacional de proteção a dados pessoais. Para começar, a gente tem que lembrar da proteção de direitos humanos como um todo, né? No contexto europeu, na Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, no contexto americano, Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, no contexto africano, a Carta de Banjul de 1981, no ambiente dos Estados Árabes, na Liga dos Estados Árabes, a Carta de Tunis de 2004, além, é claro, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, né? Todos esses documentos criam a base de devido respeito aos direitos humanos no processo penal, quando tratam das garantias do acusado ou do investigado no processo penal, e obviamente também reconhece o direito à privacidade, à proteção da vida privada. Quando é que surge o primeiro tratado internacional no tema proteção de dados pessoais? Surge no Conselho da Europa em 1981, e é essa Convenção 108 do Conselho da Europa, que é a grande Europa, que tem 46 estados. Apenas dois estados do continente não fazem parte desta organização, a Rússia e a Bielorrússia, Belarus, e os outros todos países estão nela, no Conselho da Europa, claro, integrantes da União Europeia e não integrantes da União Europeia. O Conselho da Europa aprovou em 1981 esse documento, que está aguardando a entrada em vigor de um documento que o atualiza para torná-la a Convenção 108 mais, 108 Plus, e esse tratado é aberto, hoje aberto a estados não europeus, estados terceiros, como é o caso na nossa região, no Mercosul, da Argentina e do Uruguai, que são integrantes, são estados parte da Convenção 08. É o primeiro tratado internacional para a proteção de dados pessoais e criou um marco global que a gente poderia chamar aqui de efeito Estrasburgo, né? Não efeito Bruxelas, efeito Estrasburgo, dado que começa no âmbito do Conselho da Europa. Agora sim, no campo da União Europeia, o campo de Bruxelas, o campo do efeito Bruxelas, nós temos o GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, para usar a expressão em português mesmo. Nós temos este regulamento que é de 2016, que tem aplicação direta na União Europeia, entre os 26 estados da União Europeia, pequena Europa aqui, e é também uma referência mundial em proteção de dados. Esse documento de 2016 foi aprovado no mesmo dia que outros dois, não regulamentos, mas diretivas, a diretiva policial, conhecida como LED, Law Enforcement Directive, de 2016, de abril de 2016, e a diretiva PNR, sobre dados de registros de passageiros, Passenger Name Record,
que é também do mesmo dia e mesmo ano, dia, mês e ano, em abril de 2016. Aqui nós temos o regulamento 679, a diretiva 680 e a diretiva 681, que fazem um modelo compreensivo bastante abrangente, que falta em outras jurisdições, né? Esses documentos do efeito Bruxelas e do efeito Estrasburgo, eles trazem um modelo compreensivo para o tratamento de dados pessoais, também no processo penal e na investigação criminal. Tem uma influência global significativa, inspirando normas como a LGPD do Brasil de 2018 e estabelecendo as bases para a cooperação jurídica internacional com respeito à proteção de dados pessoais. No nosso plano interno, o que é que nós temos? Nós temos, começando de cima para baixo, obviamente, falemos primeiro da Constituição Federal Brasileira, de 1988, que foi alterada em 2022 pela emenda constitucional número 115, para que ali se introduzisse no artigo 5º um novo inciso, o inciso 79, que assegura o direito à proteção de dados pessoais na forma da lei, como um direito fundamental, né? A partir de 2022, portanto, esse direito é alçado ao status de direito fundamental destacado do direito à privacidade, que aparece no artigo 5º, incisos 10, 11 e 12, né? Especialmente no 10, mas significativamente também no 11 e no 12, agora, obviamente, no 79, né? Então, esse direito fundamental já vinha sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o direito à proteção de dados pessoais e também o direito à autodeterminação informacional. Nós tivemos a adoção da LGPD no Brasil em 2018, ela demorou um pouquinho para entrar em vigor, enquanto isso o Supremo já ia julgando o tema, dada a sua relevância e atualidade, e a LGPD veio para lidar com todo o tema da proteção de dados pessoais, mas com algumas exceções, entre elas exceções relacionadas à segurança pública e ao processo penal, né? Como ela própria diz. Mas isso não significa que nós não tenhamos no Brasil um regime jurídico de proteção a dados pessoais nas investigações criminais ou no processo penal. Temos sim, por quê? Porque existe, primeiro, uma legislação esparsa, como, por exemplo, a Lei 9296 de 1996, que é a lei de interceptação telefônica, que cuida do tema da intrusão em comunicações em tempo real e que tem regras de proteção de dados pessoais. Nós temos também o Marco Civil da Internet, que é de 2014, que igualmente cuida do tema de acesso a dados digitais, dados relacionados a comunicações, a dados de tráfego, dados de conteúdo, e que merecem proteção legal e proteção judicial nos termos dessa lei. A gente poderia mencionar também a Lei 12.037 de 2009, que é a Lei de Identificação Criminal, e o próprio Código de Processo Penal. Então, são diversas leis que, de forma esparsa e dispersa, leis extravagantes, cuidam do tema proteção de dados pessoais na segurança pública e no processo penal. Isso significa dizer que nós não precisamos de uma LGPD penal? Não, nós precisamos de uma LGPD penal para regular principiologia, para regular formas mais detalhadas de acesso aos dados e estipular com clareza quais são os direitos do titular que realmente se aplicam no âmbito do processo penal. Porque, vejam, quando a Lei 3.709 exclui de seu âmbito de incidência os direitos do titular no que diz respeito à segurança pública e ao processo penal, ele diz: uma futura lei tratará desse assunto. E essa futura lei deverá observar os direitos do titular em uma principiologia mínima, o que faz perceber que essas normas esparsas que já existem na lei brasileira têm que dialogar com esse preceito da Lei Geral de Proteção de Dados de 2018. Além disso, além desse avanço normativo, dessa conciliação dessa relação entre a LGPD e essas normas esparsas, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e da importância dada agora a esse direito como direito constitucional no Brasil, nós vemos que, para e passo, no sistema interamericano, também, do mesmo modo que vem fazendo outros dois tribunais importantes, o Tribunal Supranacional da União Europeia, em Luxemburgo,
e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica vem fazendo a mesma coisa em relação ao reconhecimento ou proteção do direito à proteção de dados pessoais e do direito à autodeterminação informacional. De fato, nesse julgado de 2023, que é o caso Carrar versus Colômbia, coletivo coletivo de advogados José Alvear Restrepo, coletivo de advogados José Alvear Restrepo, é o membro da corporação de advogados José Alvear Restrepo, contra a Colômbia. É uma corporação, portanto, é uma ONG, uma organização não governamental, que reúne advogados e defensores de direitos humanos, que atua em zonas rurais na Colômbia. Essa associação foi alvo de uma investigação de inteligência clandestina e ilegal feita pela polícia, pelas forças de segurança colombianas, e esse caso acabou chegando por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, chegou à corte, e a corte, em 2023, decidiu que a Colômbia havia violado o direito à autodeterminação informativa e o direito à proteção de dados pessoais dessas pessoas, aplicando esses direitos às atividades de inteligência do Estado. Ou seja, se aplica a atividade de inteligência, com muito mais razão haverá de esse conjunto de normas se aplicar também às atividades de investigação criminal e de persecução em juízo, dado que essas são ainda mais intrusivas do que as primeiras, né? E isso a partir de quê? Vejam que a Corte IDH aplicou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é de 1969. Obviamente, no texto não há uma previsão de proteção à PDP, mas implicitamente ali está essa proteção. E a Corte desdobrou esse direito a partir do direito à privacidade, como nós podemos ver aí no slide. O direito à privacidade na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 foi a base para a evolução dos direitos, a construção de um novo direito interamericano reconhecido pela Corte, né? Obviamente não era possível que o texto tivesse essa previsão, porque a primeira lei mundial que previu esse direito foi a lei do Estado de Hessen na Alemanha em 1971. E depois, somente nos anos 80, a Suprema Corte alemã veio a tratar do caso naquela situação relacionada ao censo alemão, se não me engano, de 1983. E aí, no plano internacional, vem a Convenção 08 de 1981. Então, não podia a Convenção Americana tratar do assunto, e daí é uma evolução da interpretação do texto feita pelo seu intérprete último, que é a própria Corte Interamericana em São José da Costa Rica. Qual a consequência desse julgado? Para a Colômbia, res iudicata, mas para os outros estados interamericanos que observam a jurisprudência interamericana porque estão submetidos à jurisdição obrigatória da Corte, como é o caso do Brasil, esta decisão é res interpretata. E vejam que, para as autoridades internas do Brasil, Ministério Público e Poder Judiciário, há recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo do Judiciário, e do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de controle externo do Ministério Público, para que estas instituições façam sempre, no exercício de suas atribuições e competências, façam sempre o controle de convencionalidade das questões que lhes são submetidas, o que nos leva, inclusive, à aplicação dos entendimentos da Corte Interamericana que se encaixem nesse conceito de res interpretata. Por quê? Porque é assim o entendimento da Corte Interamericana, e se nós violarmos o entendimento, num caso contra o Brasil ou contra outro estado qualquer que não seja a Colômbia, aquele mesmo posicionamento poderá ser reproduzido, já que há algo semelhante a um judge-made law aqui nessa situação no procedimento interamericano de controle de convencionalidade, ok? Seguindo aqui, vamos ver um pouco da principiologia
que deve ser aplicada para evitar que haja abusos, violações de direitos humanos, sobretudo ao direito à intimidade, à privacidade, ao direito à proteção de dados pessoais e ao direito à autodeterminação informacional, nesses choques cada vez mais intrusivos com a tecnologia, com as IAs, com o uso de equipamentos avançados até que captam emoções, né? Máquinas que conseguirão ler emoções, e aí se pode falar em privacidade emocional, como se pode falar em privacidade locacional, né? Seguir alguém todo o tempo, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, é algo que interfere na privacidade locacional e pode levar à intrusão, à quebra de outros segredos da vida privada que deveriam ser protegidos da ação bisbilhoteira do Estado, sem prejuízo, é claro, de se assegurar o acesso a informações essenciais à atividade de investigação criminal e processo penal, julgamentos em juízo, né? Então, aqui, a primeira ideia é garantir o respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade da vida privada, como um direito correlato à proteção de dados pessoais, no tratamento, na coleta dos dados, na sua disseminação, no seu compartilhamento, na sua transferência internacional, na sua utilização para a realização das atividades de interesse público aqui, nós estamos falando de processo penal, é importante que haja o respeito a todos esses direitos. Também o tratamento dos dados pessoais deve se orientar por uma finalidade prevista em lei, e essa finalidade tem que ser legítima. O tratamento de dados deve ocorrer para fins específicos e adequados previstos numa lei, né? E após esse acesso aos dados, é preciso que se observe essa finalidade. Então, deve haver uma aderência à finalidade para que não haja predestinação dos dados, uma utilização indevida para um fim diverso, salvo se houver autorização judicial ou autorização do titular dos dados. Também é preciso que, no curso do tratamento dos dados pela polícia, pelo Ministério Público, haja algum grau de autodeterminação informacional, ainda que não seja o grau máximo de autodeterminação informacional, pelas peculiaridades do segmento de investigação criminal e processo penal, porque há algum grau de sigilo legal aqui, né, para o investigado, para que o investigado não saiba, por exemplo, que está sob investigação. O fato é que, uma vez que esse sigilo não exista ou que ele seja desfeito, o titular mantém o controle sobre o tratamento dos seus dados, inclusive depois da condenação, seja para corrigi-los, corrigir erros sobre a sua identificação, sobre os crimes que eventualmente tenha cometido, seja para suprimi-los quando os prazos todos de reabilitação já tenham sido alcançados, quando já haja prescrição, quando não tenha havido condenação, e aí se trata de retomar a presunção de inocência, e assim por diante. Por fim, nós temos que reconhecer também que o tratamento de dados deve se orientar por um critério de necessidade. Só se deve buscar dados para a persecução criminal que sejam necessários a ela, a persecução criminal, e esse tratamento, ainda assim, essa interferência na vida privada e nos dados do indivíduo deve ser mínima, deve ser o mínimo possível, o mínimo necessário para o desempenho das atividades públicas, para o atingimento daquele objetivo previsto em lei. Nesse contexto todo, é preciso que se assegure segurança cibernética para que não haja vazamentos, acessos indevidos aos dados e uma eventual responsabilização dos agentes públicos que provocarem um mau tratamento dos dados, cometerem maus tratos a dados, ou seja, cometerem ilicitudes em relação ao tratamento de dados pessoais, que sejam ilicitudes atinentes à finalidade, aderência finalística, autodeterminação informacional, a necessidade de acesso aos dados e a sua minimização, né? Se essas ilicitudes estiverem presentes, é possível responsabilização civil, penal e administrativa. Como nós vimos, a LGPD brasileira tem algumas exceções. Essas exceções dela, da lei de 2018, dizem respeito, por exemplo, à atividade de segurança pública e processo penal. Mas isso não torna o cenário jurídico brasileiro um cenário anômico, porque, como nós já vimos, a própria LGPD diz que, pelo menos em relação aos direitos do titular e aos princípios gerais de proteção, nós teremos algum nível de imediatidade, porque
ela diz que uma futura lei deverá observar isso. Se uma futura lei deverá observar isso, e considerando que o nosso parágrafo primeiro do artigo 5º da Constituição Brasileira reconhece em temas de direitos humanos o efeito imediato, essas normas já devem ter um efeito imediato, ainda que uma lei LGPD penal não venha. Então, no mínimo, nós temos que assegurar alguns direitos aos titulares, compatíveis com o cenário da persecução criminal, e também alguma principiologia mínima, essa que eu retratei no slide anterior, sem prejuízo de nós fazermos a conciliação, a convergência da LGPD com o marco normativo existente aplicado aos meios especiais de obtenção de prova, também chamados de técnicas especiais de investigação, que devem ser empreendidas, empregadas de maneira proporcional, respeitando esses direitos do titular, os princípios gerais de proteção e o devido processo legal. Quando houver a aplicação desse conjunto normativo aqui, a Constituição Federal, artigo 5º, incisos 10 e 12, e também o novo inciso 79, a Convenção Americana de Direitos Humanos, no que diz respeito ao direito à privacidade e o seu desdobramento feito pela Corte, no caso Cajar versus Colômbia, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no que diz respeito à proteção da privacidade da vida privada, a Lei 92/96, a Lei de Interceptação Telefônica brasileira, a Lei 2.850, que é a Lei do Crime Organizado, que regula vários meios especiais de obtenção de prova, muitos deles intrusivos na vida privada e que exigem um tratamento adequado dos dados pessoais, especialmente os dados sensíveis, a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, de igual modo, tem meios especiais de obtenção de prova, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados nessa dimensão que eu mencionei. Aí faltaria para nós, no Brasil, a LGPD penal, que se inspirasse, como a nossa LGPD se inspirou no RGPD europeu, de 2016, a nossa LGPD penal poderia se inspirar na diretiva policial europeia e na diretiva PNR, né? Então, nesse cenário, nós temos mecanismos muito intrusivos que interferem nesses direitos que nós já mencionamos, como, por exemplo, a interceptação telefônica e telemática, que exigem um controle judicial ex ante e ex post, anterior e posterior. Nós temos os acessos a dados armazenados, que podem ser feitos, dependendo do tipo de dado, sem autorização prévia do juiz, mas por uma autoridade qualificada, do Ministério Público ou da Polícia, e posteriormente sem prejuízo de um controle posterior, né? Existem as dimensões diferenciadas dos dados, dados de conteúdo e outros tantos dados pessoais que nos remetem a essa necessidade de um controle judicial diferenciado quanto ao momento e quanto ao grau. O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo financeiro normalmente dependem de autorização judicial, menos quando se trata da transmissão de informações, relatórios de inteligência policial, que já foram objeto de. Esses relatórios já foram objeto de inteligência financeira, desculpem, relatórios de inteligência financeira, já foram objeto de atenção do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e se entendeu ali que esses relatórios podem ser emitidos pela UIF, pela nossa unidade de inteligência financeira, que se chama COAF, para atividades do Ministério Público e da Polícia, no campo da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, do combate a essas condutas. Para o sigilo bancário e fiscal é necessária a quebra do sigilo bancário por um juiz. E nós temos também cada vez mais situações em que tecnologias avançadas são empregadas no processo penal, como drones, para mapeamento de terrenos, identificação de lugares que podem ser alvos de buscas e apreensões, localização de fugitivos, identificação de pessoas em multidões, etc. Até para atividades mesmo de robóticas de neutralização de pessoas perigosas, de indivíduos que estejam causando risco a outrem, como numa situação de sequestro de uma vítima, por exemplo. O uso de inteligência artificial em todas as etapas da persecução criminal, sobretudo em juízo, para termos um controle para que o juiz não seja substituído por uma máquina na sua atividade decisória e o tratamento dado às informações pessoais colhidas e submetidas à análise pelas IAs, observem os parâmetros de legalidade, não haja usos indevidos de sistemas de IA
proibidos ou de uso restrito, seja quando utilizamos essas ferramentas para averiguação, investigação e repressão a crimes complexos, a criminalidade organizada, a criminalidade transnacional e a outros crimes graves como o terrorismo e seu financiamento. É importantíssimo que nós tenhamos uma regulação adequada dessas ferramentas para não haver prejuízo para a intimidade, a vida privada e outros direitos fundamentais, como nós já vemos na interação entre a Convenção de Budapeste, que é uma convenção do Conselho da Europa, aberta a estados terceiros, tanto é assim que o Brasil é um dos estados partes. O Brasil é estado parte desde 2023 da Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime, e aí, na relação dessa convenção, desse tratado, com o Marco Civil da Internet, com a legislação brasileira, já vemos algumas controvérsias de PDP relacionadas, por exemplo, à preservação de dados pessoais a pedido da polícia ou do Ministério Público sem prévia autorização judicial. Infelizmente, houve uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, que não aplicou adequadamente nem o MCI, nem o Marco Civil da Internet, nem a Convenção de Budapeste, criando um desequilíbrio aí, agora em detrimento do Estado, porque estamos num cenário em que é preciso respeitar os direitos fundamentais, mas não eliminar as ferramentas legais, legítimas, que estão na lei, que são constitucionais e convencionais, naquele duplo parâmetro de controle, que são essenciais para uma sociedade democrática exercer a proteção de direitos de todos e para proteger bens jurídicos relevantes num Estado democrático de direito. Importante também a gente lembrar que, além da Convenção de Budapeste, nós temos que considerar a atividade da Interpol, a atividade da Europol, da Polícia Europeia, no contexto brasileiro, e esse contexto é um contexto que nos vincula por meio de tratados. Existe um acordo bilateral entre a União Europeia e o Brasil para que haja uma cooperação policial entre a Europol e a Polícia Federal. Esse acordo é de 2017 e ele é um acordo limitado exatamente porque em 2017 nós sequer tínhamos a Lei Geral de Proteção de Dados e a jurisprudência brasileira ainda não tinha amadurecido. Então, é um acordo limitado que impede a transferência de dados pessoais no canal Europol Polícia Federal. E aí, em 2025, foi feito um acordo novo entre as duas partes, né, entre a União Europeia e o Brasil, para que essas instituições policiais possam também realizar atividades operacionais com troca de dados pessoais, já que agora o nosso nível de proteção é mais adequado, porque já temos a lei, já temos alguma jurisprudência, já temos o direito fundamental e o espaço jurídico brasileiro já está mais maduro para essa necessária proteção. Quanto à Interpol, o Brasil é parte da Interpol. A Interpol tem a sua Constituição de 1956, embora ela tenha sido criada em 1923. É uma organização internacional de polícia criminal que tem também regras de proteção de dados pessoais e tem um órgão que cuida desses dados pessoais, da inclusão nos arquivos da Interpol, que é o CCF. Então, o Brasil já teve duas experiências, uma de restrição da inserção de dados de um foragido nos arquivos da Interpol, era um pedido do Supremo Tribunal Federal para a inclusão de um indivíduo na lista vermelha da Interpol, de Red Notice, e a Interpol se recusou por falta de elementos que fundamentassem um pedido do Estado brasileiro, por meio da Polícia Federal, a partir de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, a Interpol, em Lyon, o Secretariado-Geral, por meio do CCF, recusou a inclusão desse indivíduo na lista de difusões da Interpol, que tem impacto na proteção de dados pessoais desse indivíduo, que não ficarão expostos, não serão submetidos a tratamento pela Interpol. O segundo caso é um caso de primeira instância no Brasil. Um juiz federal mandou incluir o nome de uma pessoa procurada que estava em território espanhol, e esse indivíduo, por seu advogado, foi a Lyon e pediu ao CCF, ao Comitê de Controle dos Arquivos da Interpol, que excluísse o nome dessa pessoa dessa lista, e isso foi feito com impacto, obviamente, também no tratamento de dados pessoais. Tá? Para concluir, nós precisamos lembrar que esses temas todos estão cada vez mais ligados, com impactos recíprocos, e é preciso que nós saibamos conciliá-los
notadamente no quesito do compartilhamento interno de dados dentro de uma instituição, para que haja um tratamento adequado, o compartilhamento interinstitucional entre instituições, entre as polícias, entre a polícia e o Ministério Público, entre o Ministério Público e o Judiciário, entre o Ministério Público e os órgãos da administração pública que cuidem da atividade anticorrupção ou que sejam de controle de valores imobiliários, como a CVM, ou de defesa da concorrência, como o CAD, ou que sejam o TCU, ou órgãos anticorrupção, como a CGU. Essas interações são importantes e é preciso que esses dados possam ser compartilhados, mas com um tratamento adequado em todo o percurso, com respeito aos direitos do titular. É importante também que nós estejamos atentos para as cautelas necessárias na transferência internacional de dados, de estados que têm um nível de proteção alto para estados que têm nível de proteção mais baixo, porque isso pode gerar situações de violações com as quais um estado não pode concordar. E esses desafios tecnológicos, obviamente, exigem uma atualização legislativa das várias jurisdições, inclusive na jurisdição brasileira, e uma constante capacitação dos operadores, dos membros do Ministério Público, dos juízes, dos policiais, para que haja uma atuação eficiente do Estado em proteção das vítimas, uma atuação eficiente do Estado em proteção dos interesses gerais da comunidade, no meio ambiente, na luta contra o terrorismo, no combate à corrupção, na defesa do direito à vida e de tantos direitos importantes que o direito penal tutela e protege, mas sem criar-se uma situação de violação de direitos fundamentais, inclusive esses novos direitos, como a proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e me despeço aqui, deixando um abraço aos queridos colegas e aos queridos professores.